Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora de mais uma descoberta lá do Comitê Judiciário da Câmara Americana. Não tem a ver com o Brasil propriamente dito, tem a ver lá com os Estados Unidos, mas eles lançaram agora um relatório que fala sobre o Facebook Files, o YouTube Files, o Amazon Files e várias outras empresas que foram pressionadas pelo governo para censurar coisas, principalmente na época da Covid. Vamos entender isso daqui porque realmente mostra que como foi prevalente essa questão de censura na época da Covid, né? E como foi o governo, tá? Por trás dessa história toda não estava o YouTube, não estava o Facebook, não estava o Twitter, não estava ninguém. Estava o governo pressionando essas empresas, como diga-se de passagem, eu sempre avisei que seria. Essa notícia foi sugerida por Parangarico Tirimiruararu, Nagumo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, aquele mesmo comitê judiciário que está investigando os casos de abuso do Alexandre de Moraes aqui no Brasil, ele também está investigando esse tipo de coisa lá nos Estados Unidos, né? Porque descobriu-se, desde a época do Twitter Files, né? O primeiro Twitter Files foi o Twitter Files americanos, né? Que justamente quando o Elon Musk comprou o Twitter, ele expôs os e-mails todos de funcionários internos que mostravam que eles estavam, de fato, obedecendo ordens do governo americano. Era o governo americano que mandava a censura do Twitter. E eu não duvido nada, era isso nas outras empresas também. Eu sempre falei isso. Muita gente criticava, falava não, que o YouTube é cheio de esquerdista, por isso que eles censuram o pessoal, e tem que ter uma agência do governo para controlar isso, para impedir que o YouTube censure. Eu falei, não, gente, o governo não é a solução para nada. O governo é o problema. O YouTube não vai querer censurar as coisas, por quê? Porque eles ganham dinheiro. Quanto mais gente falando mais coisa, melhor para o YouTube, né? É uma empresa privada, eles querem lucrar. Então é o mais simples de tudo, né? Por isso que você tem garantia de que não vai ter racismo, que não vai ter censura, que não vai ter todas essas coisas ruins, porque o interesse é o lucro, e essas coisas são incompatíveis com o lucro. Então, quando é o governo, aí muda de figura, porque o governo já tem outro interesse na violência, no controle populacional, num monte de coisa, e não está nem aí para lucro. E daí, ou seja, aí você tem esse problema. Então essa ideia de usar o governo para evitar que as companhias de redes sociais censurem as pessoas, isso é uma idiotice, né? É uma coisa que não faz sentido, e eu alertei isso lá atrás, quando o pessoal tinha essa ideia. Agora ficou óbvio que era o governo o tempo todo. Né? Aqui está o caso deles aqui. É um relatório grande, está um relatório aqui de mais de 800 páginas. Eu não vou ler tudo aqui, mas tem de várias empresas. Eu vou aproveitar e vou puxar algumas pessoas que já puxaram pontos particularmente interessantes aqui. Por exemplo, quando chega na hora do Facebook Files, em que ele fala aqui, ó, justamente o Mark Zuckerberg recebendo informações do governo americano pedindo censura na questão do laboratório, da teoria do laboratório de Wuhan, né? Você lembra, quando começou a pandemia, muita gente apontou que, olha só, o mais óbvio é esse vírus ter vazado do laboratório de Wuhan, porque afinal o laboratório é um laboratório de nível 4 biológico, em que se faziam pesquisas com coronavírus de morcego, e naquela região ali não tem morcegos naquela região da China, então o mais provável é que o vírus tivesse saído do laboratório, né? Aí o pessoal falou que não, que isso é uma coisa errada, que é xenofobia contra a China e não sei o que lá, que não pode, que foi do morcego para algum outro animal e do outro animal que foi para o ser humano e não sei o que lá. Essa era a teoria do pessoal, né? Que bom, ninguém tinha evidência, como aliás, ninguém tem até agora nenhuma evidência de que tenha sido origem no hospital ou não. Mas o mais provável é isso, porque se você pegar as outras epidemias de Covid, né, por exemplo, a MERS, que aconteceu lá em 2009, ou a SARS original, que aconteceu em 2003, rapidamente o pessoal identificou qual era o animal intermediário. Era do camelo para eu não lembro o nome da gato almiscarado, acho que era isso em 2003, e depois do morcego para o gato almiscarado em 2003, do morcego para o camelo em 2009. Então rapidamente acharam qual era o animal. Agora, com essa Covid, ficaram falando, não porque é isso, ou é o pangolim, ou é não sei o que lá, mas não tinham nenhuma evidência
de qual animal era. Sinal de que não teve animal intermediário. E se não teve animal intermediário, não pode ter sido natural, porque não tem morcego naquela região da China. Então, ou seja, é uma coisa complicada isso daqui, né? Então, o mais provável era a teoria do vazamento no laboratório. E todo mundo apontou isso. Imediatamente, o governo americano mandou censurar, não pode falar sobre isso. Por quê? Agora a gente sabe por quê. Porque o laboratório do líder lá do governo americano, do Anthony Fauci, né, ele autorizou, ele mandou dinheiro para esse laboratório na China para fazer esse tipo de pesquisa. Ou seja, ele não queria que o laboratório fosse apontado, não porque estava com pena da China, ou porque não queria xenofobia, não, é porque ele sabia que o rabo dele ia entrar na reta, né, se colocassem isso como o ponto de origem do vírus. Então fez toda essa censura, proibido dizer que era do laboratório de Wuhan e coisa e tal. Mais adiante se tornou insustentável. Aí o pessoal começou a olhar e falar, não, peraí, não faz sentido isso, pô, o laboratório de Wuhan é muito mais provável ter vazado dali do que qualquer outra coisa, né? Então aqui está o e-mail em que o pessoal pediu ao Facebook para censurar a questão do laboratório de Wuhan. Aqui tem outros casos, né? Amazon Files, dizendo aqui alguma timeline do que foi pedido para não promover e censurar livros anti-vacina devido a críticas e coisa e tal. Enfim, um monte de coisas aqui na Amazon, né? Na loja Amazon, e também o YouTube pedindo também para tirar vídeos que ponham em dúvida a vacina e não sei o que lá. Um monte de coisa aqui referente justamente à época da pandemia, né? Então, no final, mais uma vez, era o governo americano o tempo todo, né? Você pode até dizer que não, que isso foi por um motivo de saúde, porque a vacina, não sei o que lá, não sei o que lá, mas isso impediu a discussão honesta sobre esse caso, né? E como eu já expliquei para vocês, o uso da vacina da Covid durante a pandemia teve alguns problemas, assim, não era necessariamente a mais indicada, por exemplo, para as pessoas jovens, né? Então, crianças, por exemplo, ninguém aplica vacina da Covid mais em crianças, só o Brasil. No Brasil é obrigatório. No resto do mundo inteiro ninguém mais usa, né? Justamente porque, como eu falei, você tem o risco da vacina, mas não tem o benefício, porque criança, se pegar Covid, não tem risco nenhum, né? Enfim, ou tem um risco muito pequeno. Enfim, aqui se discutiu, se bloqueou esse tipo de assunto. Mais uma vez, governo fazendo censura, não teve nada a ver com as plataformas em si. Aqui, outras vezes, aqui, ó, sobre o laboratório de Wuhan, as decisões para tirar isso daqui, haviam 5 coisas que diziam que era feito pelo homem e não pode dizer, falando sobre ganho de função e não sei o que lá. O Fauci ficou apavorado, né? Porque ele estava por trás desse troço todo, né? Ou seja, tá o cara aqui, o pessoal mostrando toda essa interferência do governo nas empresas privadas, né? E particularmente durante o governo Biden. Olha que coisa, no governo Trump não teve isso, mas no governo Biden teve um monte de coisa. Eu fico me perguntando se no governo Trump não teve isso por parte dos oficiais em si, né? Não do Trump propriamente dito, mas dos oficiais dele, do serviço público como um todo, como teve aqui por Bolsonaro, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que muita gente do governo censurou coisas que eram até contrárias à opinião do Bolsonaro. Mas por quê? Porque queriam justamente atacar Bolsonaro, né? Enfim, um monte de coisa aqui sendo levantada nesse negócio. Vai levar muito tempo para o pessoal digerir essa história, tá? Mas eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai ser exposto no final, o grande mal que fizeram essas medidas, entre aspas, para conter a pandemia, as medidas emergenciais e coisa e tal. Já tem agora um estudo da OMS, a OMS abertamente falando que não é para se recomendar máscara por questão de pandemia. A gente falou o tempo todo, máscara é inútil, aquele negócio de fralda na cara, não tem nenhuma lógica aquilo. Ah, mas o vírus é pequenininho, ele não passa ele passa na máscara direto, não faz diferença nenhuma. Ah, mas se for uma gotícula, se você falar, a gotícula vai ficar na máscara e coisa e tal. Gotícula não é problema. Gotícula, quando você fala uma gotícula com vírus, ela cai no chão. Ela é pesada, ela cai no chão. É só o vírus por si só que consegue ficar no ar, né?
Então, a máscara tem zero utilidade para evitar espalhamento da Covid. A máscara, digo, a máscara normal, aquela máscara de pano que a gente usava. A máscara N95 é outra história, pode ser que tenha utilidade, mas aquela máscara é complicado, até médicos têm dificuldade de usar aquela máscara. Imagina o público em geral usar a N95, né? Ela é cara, é difícil de usar, você tem que ter treinamento para usar aquela máscara. Enfim, é uma coisa que realmente não fez sentido nenhum. Mais uma vez, governo querendo posar como eu resolvi o problema e causando mais problemas ainda no final. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.